na crise de 2008, eu tinha uma agência extremamente próspera de comunicação e a gente perdeu todos os clientes de uma vez só. E aí eu me vi com a minha esposa me dando a notícia que estava grávida e eu tinha R$ 300 no bolso e mais nada, e uma casa em construção, sem porta, sem janela, sem nada. E aí, a partir disso, todos os projetos e o que foi aparecendo foi a nossa rotina real, a gente fazendo coisas para poder viver. A gente decidiu que era melhor. Foi uma da frigideira e o fogo. A gente estava em uma cidade do interior já, com pouquíssimos recursos e ninguém conhecido, e a gente podia ou voltar para São Paulo, que é um grande centro, ou tentar fazer alguma coisa aqui. E a gente decidiu por ficar aqui, passar o perrengue e ver qual é que era. Afinal de contas, a gente era jovem e tudo mais. Foi aí que apareceu o Bill na história, o bebê, que a gente não esperava. Foi exatamente nesse ano. Aí foi onde eu dei uma piradinha rápida, assim. Mas depois disso, a gente voltou ao normal e começou a trabalhar essa questão da autossuficiência na prática, que as pessoas podem fazer, viáveis, assim. Nada muito doido. É curioso falar isso agora, para quem está vendo a gente agora, que não acompanhou o canal, nossa jornada. Porque agora o que você consegue ver é um bunker de verdade, um subterrâneo, comida para caramba, mas naquela época isso não existia, isso foi tudo construído por nós, assim, literalmente. Inclusive, Batata, um motivo que me levou a te convidar para a entrevista foi porque um amigo em comum nosso disse, olha, o Batata é exatamente aquilo que ele passa nos vídeos, né? Porque tem muita gente que, eu sou sobrevivencialista e tal, a gente chama de sobrevivencialista de apartamento, né? Mas o Batata não, diz ele, não, pode convidar porque aquilo que ele fala é o que ele está vivendo ali. Então isso me motivou a te convidar também, né? Uma das coisas que tem muita discussão em cima disso ainda. Quando a gente criou o Guia do Sobrevivente, a gente criou principalmente esse projeto que eu estou trabalhando, que é o Forte, né, o conjunto de coisas que a gente está fazendo. Muita gente questionou isso daí, assim, mas por que você está fazendo isso? Como é que pode as pessoas saberem? Agora, por exemplo, você está olhando para um bunker, cara. A gente está totalmente no subterrâneo. Você está vendo o que é a minha preparação real, tá? A caixa o cofre de metal aqui atrás, o subterrâneo, sem janela, respiração artificial, tudo montado aqui, bateria solar, movendo isso daqui. Esse lugar é totalmente autossuficiente, tá? Mas está todo mundo vendo, essa é a ideia. A ideia é, quando nós fizermos uma família normal, comum, assalariada, criamos um bunker, a gente queria mostrar que todo mundo podia fazer. Se eu fiz, todo mundo pode fazer. Tu podia, Batata, para a gente começar agora com algumas perguntas, tu comentou que teu filho também foi um gatilho, né, para tu adotar o sobrevivencialismo. Foi. Como é que isso foi moldando a tua visão? Porque tu não acorda de um dia para o outro e diz eu vou ser sobrevivencialista. As coisas foram acontecendo, né? Como é que isso foi mudando? Foi por causa do canal ou tu já tinha mudado a tua mentalidade e aí resolveu abrir o canal? Não, eu sou escoteiro desde sempre. Sempre fui escoteiro, desde que nasci. Eu entrei no escotismo com 6 anos e desde então não saí mais. Até alguns anos atrás, aqui nessa cidade, porque não tinha um grupo, né? Mas, enfim, eu sempre fui escoteiro. E o escotismo, ele ensina muitas coisas para você. Uma delas é a vida ao ar livre e tudo mais. Eu era, de fato, em São Paulo, um escoteiro de apartamento, embora eu fosse muito privilegiado, porque em São Paulo, meu grupo escoteiro era muito perto de Jaraguá, do Pico de Jaraguá, daquela região ali que tem mato pra cacete. Eu tive muito chefe raiz, assim. Então, eu já vim de uma vivência escotista, numa época que o escotismo não era muito Nutella, assim, era mais pesadinho. Não tinha o ECA para Limitar? privar a molecada de poder fazer o que queria fazer, assim. Então nós fomos moleques de verdade, assim, na minha época. Para você ter ideia, eu aprendi a atirar com arma de fogo no escotismo, em reuniões escoteiras, tá? Era outro mundo, era outro tempo, coisas que não acontecem mais, não tinha
um negócio, olha, hoje tudo dedicado à inclusão de todo mundo. Não tinha, você chegava e entrava lá, e acabou. A única exigência que eu lembro na época que existia era você ser católico, só por isso. Hoje a gente vê assim, vídeos, né, que vêm de outros países, crianças sendo treinadas, né, com armamento, e as nossas crianças, não todas, claro, mas algumas crianças no nosso país, é que elas têm medo de encostar numa arma. Mudou muito rápido, né, porque isso 20, 30 anos atrás era totalmente diferente. E outra coisa, matar uma galinha, manipular a própria comida, fazer fogo, por exemplo, fazer coisas que hoje já não faz mais. Né? Hoje você não pode levar um moleque para o mato e ensinar ele a acender uma espiriteira, porque, olha, ele pode se queimar. E se ele se queimar, o pai vai me processar e eu nunca mais saio de lá. Na minha época, não. A minha época foi outra. Eu podia me queimar, e se eu me queimasse, minha mãe ia saber que fui eu que fiz merda. Ela não ia processar ninguém. Então, assim, assim. eu venho de uma outra... Eu sou feito de uma outra coisa, de uma outra época. E talvez me entenda quem viveu como eu vivi. Então, eu acho que a transição para o canal foi essa. Eu estava lá. Então, assim, eu não fui pego do nada. Eu tinha minha caixa de patrulha, que era itens básicos de sobrevivência. Facão, machadinha. Eu já sabia fazer um monte de projetos de cabeça, de escotismo. Então, aquele fogão a lenha que eu construí na minha casa, que ficou lendário lá, foi uma coisa que eu já tinha feito em outros lugares, eu já sabia onde tinha, eu só meti a mão na massa. Eu saí e falei, peraí, o que eu preciso fazer? Eu preciso de fogo, eu preciso de comida, eu preciso de um pouco de autossuficiência. O escotismo me deu tudo isso. Eu só juntei e coloquei no guia do sobrevivente quando eu precisei. Aí eu estava num bate-papo numa rede, deixa eu ver, você já ouviu falar num negócio chamado Orkut? Sim, eu sou desse tempo. Então, eu estava no Orkut havia um grupo de pessoas que se reunia e conversava, pessoas da sobrevivência e tudo Tinha mais. Os grupos, né? Aí, num desses grupos, um colega, o Juliano Toniolo, que também tem canal aqui, falou, olha, por que você não me mostra? Alguma coisa que eu estava discutindo num grupo desse de discussão, um blog, qualquer coisa. Aí eu fui lá e mostrei para ele, eu fiz um vídeo mostrando para ele. E a partir desse vídeo, fez outro, e outro, bem naquela época. Eu ia postar isso no posto de gasolina, cara, porque era o único lugar que tinha o Wi-Fi aberto, assim, que a gente podia postar. Eu não tinha grana, não tinha dinheiro, condição. A gente pegava ali uma câmera qualquer e ia lá e postava. Os primeiros 100 vídeos do guia foram todos feitos assim. E, claro, quando a gente começa um canal, né, Batata, eu sei, por minha experiência, eu vi, assim, alguns vídeos teus que tu comenta que tu começou de uma maneira simples e tu sempre primou pela simplicidade para mostrar a realidade, né? Mas queira ou não queira, a gente vai evoluindo ao longo dos anos. Hoje tu está com 1 milhão de inscritos, mudou algumas coisas, mesmo que tu não quisesse mudar, tu acabou mudando, né? O que tu sentiu assim que foi mudando no teu canal e na maneira de tu apresentar ao longo desses anos o teu conteúdo? Prosperidade, por exemplo. O canal se tornou, o serviço mudou, o tipo de serviço mudou, de coisas mudaram. Porque eu estava num ambiente, eu comecei o canal e a mostrar num ambiente de total privação, do nada, do zero absoluto. Para você ter ideia, a gente plantava semente de mamão que a gente pegava na feira. Eu tinha que ir na feira, eu tinha que catar coisas em caçamba, porque tudo isso que está aqui, embora pareça legal para caramba, é tudo de caçamba, é tudo material reutilizado, refeito, remontado. Não tem nada aqui que é novo, nós fomos lá e compramos e montamos. Nada. Né? Nem nas paredes, nem no bunker, nada, nada. Então, a gente teve que fazer. E depois que está pronto, parece ser muito caro ou muito legal, mas, na verdade, é feito à mão. O lance todo é esse. É próspero, sim, fica mais, você está mais seguro, você está mais bem estruturado. Mas, por exemplo, tem coisas que eu não entendo porque tem que mudar. Como o tipo de conteúdo, por exemplo, que eu apresento. Eu faço exatamente do mesmo jeito. E essa semana eu tive visitantes aqui, porque o bunker, de vez em quando, vem visitantes, ele fica aberto para as pessoas entrarem. E o cara não acreditava que eu estava editando o vídeo no Movie Maker.
Eu vi que tu edita no Movie Maker. E Movie aí? Maker é de 95, né? Tá, mas e daí? Eu Funciona, né? tenho que fazer o quê? Eu tenho que adotar a inteligência artificial e mudar tudo, porque alguém está usando? Não, o meu recado está sendo passado no Movie Maker. Está sendo E passado igual. acabou. Então, para mim, não muda. Eu nunca editei um erro de fala no meu canal. Às vezes você está falando alguma coisa e eu não vejo problema no. Opa, desculpa, problema no. E continuo. Eu não vou Sim. lá e edito essa corte. Não, eu faço o que eu tenho que fazer mesmo. Eu não tenho saco para mais que isso. Assim. Isso daí tá bom, tá funcionando, então eu vou seguir. Se não quiser, meu amigo, vai assistir um canal feito por inteligência artificial. Tem um monte aí agora. Tem um monte de sobrevivencialista digital agora, como você falou de apartamento, né? O teu é inteligência natural ainda, né? Inclusive, assim, a gente até chegou a postar uma árvorezinha com cérebro lá. Aqui o canal é feito à mão mesmo, artesanalmente, e não vai mudar tão cedo. Eu vejo que tu divide bastante o canal aí, algumas responsabilidades com a sua esposa, Dona Raposa, Sim, né? Assim que ela é sim. conhecida, né? Como é que tu vê essa divisão? Por exemplo, se hoje tu precisasse, olha, Mayra, eu vou ter que viajar, vou lá visitar os parentes, tu toca aí um mês. Ela tocaria o canal tranquilamente, mostrando todos os... Ou não, como é que funcionaria isso? Meu amigo, há, há 6 meses atrás, em janeiro, dia 15 de janeiro, eu passei por um procedimento cardíaco que eu tinha total chance de não voltar. Quem tocou tudo, quem fez tudo foi ela. Por isso que eu te Tudo, perguntei. literalmente. O negócio não é rápido para a gente. Qualquer um que chegasse aqui demoraria mais. Mas, por exemplo, o Forte é todo autossuficiente. Você precisa de 1 hora, todo dia, para o Forte funcionar. Todo dia. Todo dia. Você tem que gastar 1 hora aqui. Você vai ter que descer, vai ter que alimentar os animais, vai ter que desabilitar os alarmes, vai ter que tirar a eletricidade da cerca, senão você mata alguém involuntariamente. Você vai ter que... Um monte de coisas que você tem que cumprir para morar aqui. E qual é o teu Numa base maior, sobrevivencialista real. qual que é o teu maior desafio aí, Batata, né? Para manter, não só para manter, mas para tu chegar onde tu chegou também. São duas situações diferentes, porque uma é tu chegar no objetivo, tem desafios, né? Mas teve o maior de todos. Qual foi o maior para tu chegar nesse objetivo que tu chegou hoje e qual é o maior para tu manter ele? Olha, manter, eu acho que o maior desafio é a evolução. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O Forte é autossuficiente. Ele é todo montado com placas solares de 560 watts. Inteiro, um projeto inteiro feito com placas de 560 watts. Agora você sai na rua, para do lado de uma loja que vende material elétrico, simples. E você se depara com a mesma placa solar, o mesmo sistema, tudo pronto, só que com cada placa da mesma medida com 890 watts. Ou seja, se eu tivesse uma placa daquela, eu ia lá e dobrava a minha capacidade de geração elétrica do Forte. Esse é um desafio. Eu acabei de montar o sistema solar e eu tenho que ir lá e fazer outro, se eu quiser estar na vanguarda e manter as coisas funcionando. É isso. Eu aumento minha energia porque eu já tenho tudo pronto. Tocar o projeto é isso. Eu tenho que manter ele atualizado, tirar tudo que existe hoje. Só que isso daí é uma coisa que, se fosse fácil, todo mundo montava um sistema solar completo, com placas, com geração e tudo mais. É muito difícil. E é caro pra cacete. A minha dificuldade hoje é conseguir manter esses projetos todos funcionando. Todos ligados, assim. Por exemplo, esse é só um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, o projeto de cultivo. Lá embaixo tem um projeto onde a gente tem só, originalmente, sementes crioulas, que são sementes ancestrais, tá? Eles mantêm o Forte, mantêm os alimentos, mantêm tudo que a gente tem basicamente operando aqui através daquela horta, daquele cultivo lá, meio lote daquele cultivo, 500 metros quadrados de comida que a gente faz lá. É totalmente autossuficiente, então. Totalmente autossuficiente, mas tem que ir lá, tem que cuidar, tem que manter, tratar as galinhas, alimentar os peixes, cuidar da horta. Ele é
extremamente funcional. Parece um canteiro da Embrapa, assim, um projeto da Embrapa, todo certinho, todo bonitinho, todo montado. E isso requer trabalho. Então, manter isso é complicado para mim, hoje.